A felicidade na vida de uma pessoa. Nosso texto está aqui em Jeremias capítulo 17, 2 versículos nós vamos ler e vamos tratar sobre a felicidade na vida de uma pessoa. Então, 17 de Jeremias, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. A felicidade na vida de uma pessoa. Viramos o ano de 2023 para o ano de 2024, há uma semana. E com certeza na virada de ano, se não foi a maioria das pessoas, principalmente o incrédulo, né? A maioria das pessoas, a coisa que mais desejou para esse ano é paz, saúde e felicidade. Sempre. É uma saudação, passa a ser uma saudação entre os incrédulos. Mas tem um sentido, a felicidade. Só que, conforme os padrões bíblicos, a felicidade que eles desejam é diferente daquilo que diz a palavra do Senhor. E nós vamos ver na palavra do Senhor quem realmente é feliz, quem na realidade é bem-aventurado, como começa o versículo, bendito o homem, ou seja, feliz o homem. E nós vamos ver à luz da palavra do Senhor. Então, feliz é estar satisfeito, é estar alegre. Por quê? Porque eu tenho talvez as minhas necessidades físicas, materiais, supridas. Então o homem, tendo o conforto, tendo o prazer, tendo talvez a fama, tendo uma família, ele está feliz, conforme os padrões que o mundo estabelece para a felicidade. São raras as pessoas que dizem que são infelizes. Só que essa felicidade, muitas vezes, da forma como o mundo coloca, ela é momentânea. Porque é só eu perder o emprego, eu não sou mais feliz. É só eu brigar com a minha esposa ou com o meu filho no relacionamento, eu já deixo de ser feliz. Então essa felicidade é uma felicidade transitória. Porque é uma felicidade que não vem de Deus. É uma felicidade estabelecida pelos padrões do mundo. Então, quando nós temos uma promoção, nós somos felizes, porque fomos promovidos na empresa que nós trabalhamos. É um reconhecimento do meu esforço, do meu trabalho, e é uma grana a mais que eu vou ter que colocar no bolso para poder viver melhor. Então, são situações de felicidade. Mas quem realmente é feliz? Feliz, então, conforme a palavra de Deus, é bendito, é bem-aventurado. Será que o crente é feliz? Será que tu, como salvo em Cristo Jesus, se considera uma pessoa feliz? Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, tu podes dizer que é um homem, uma mulher feliz como um servo de Deus? Então a Bíblia ensina que o homem feliz, ele tem a sua satisfação no Senhor, porque a felicidade, ela é, conforme a palavra de Deus, uma situação espiritual na vida do homem. Tudo mais é um agregado que faz parte da minha felicidade quando eu estou num relacionamento de afinidade com Deus. Então, bendito o homem que se relaciona com Deus. E nós sabemos que a única forma para o homem se relacionar com Deus, desde que o pecado entrou no mundo com a queda de Adão e Eva, é por Jesus Cristo. Por quê? Porque é a provisão de Deus para o reestabelecimento da comunhão, ou seja, o reestabelecimento da felicidade. Porque o homem morreu espiritualmente. E ele precisa se restabelecer. E só Jesus Cristo pode fazer. Então, o salvo, ele não pode ser considerado um homem feliz ou uma mulher feliz. O crente pode, quando ele vive na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Quando ele está em pecado, ele torna-se infeliz diante do Deus Todo-Poderoso. Então, nessa passagem aqui, nós vamos ter um desafio para a nossa vida espiritual, para que nós possamos, nesse ano de 2024, continuamente sermos felizes, com base na palavra do Senhor. Então deve ser um desafio, independente das circunstâncias que eu viver nesse ano de 2004. Eu preciso mostrar às pessoas com que eu me relaciono que eu sou feliz porque eu sou um homem salvo, uma mulher salva, e que eu estou de passagem aqui nesse mundo. Então, em nosso trabalho e nossos relacionamentos,
nós precisamos ser desafiados a mostrar a felicidade. E conforme Jeremias diz aqui, em primeiro lugar, a felicidade, ela é caracterizada, primeiro, pelo lugar aonde a pessoa está plantada. Versículo 8. Porque será como a árvore plantada junto às águas. Então, feliz aquele que está plantado junto às águas. Mateus 5, de 13 a 12, o Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele fala sobre as bem-aventuranças, ou seja, feliz o homem. Ele relata lá as bem-aventuranças. Foram pronunciadas pelo Senhor, ou seja, bênçãos espirituais sobre a vida do salvo em Cristo Jesus. Então, bem-aventurado vem da palavra grega, que significa prosperidade espiritual. Refere-se à alegria profunda da alma, do meu eu, do meu sentimento, em razão desse relacionamento com Deus. Então, aquele que experimenta as bem-aventuranças, ele é um homem feliz. Porque os pobres são felizes, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os puros, os pacificadores, aqueles que são perseguidos pelo Evangelho, eles estão experimentando o reino de Deus aqui nesse mundo. Então eles são bem-aventurados, são felizes. Por quê? Porque estão andando nos passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreu tudo isso pelos nossos pecados, para nos mostrar como nós podemos também ser bem-aventurados nesse mundo, fazendo a vontade de Deus. Lembra, sempre olhando a área espiritual, nessas bem-aventuranças. E ele diz que esses bem-aventurados herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque se identificam com o Salvador. Porque vivem conforme o Senhor Jesus Cristo viveu e nos deixou. Então, bem-aventurado tem parte a ver com a minha salvação em Cristo Jesus. Por isso que eu sou mais bem-aventurado ainda, porque experimentei aquilo que o mundo ainda não experimentou. E estou vivendo o céu no presente tempo, aqui na terra, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8 diz que a árvore foi plantada junto a águas. Por quê? Porque junto a águas ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai criar raízes profundas, porque quando ela está junto à água, ela vai buscar a profundidade da água para se sustentar. Bem-aventurado a pessoa, ela vai se fortalecer, ela vai ficar forte. Então o escritor aqui, ele mostra a árvore como se fosse a minha vida cristã, o meu relacionamento com Deus. Quando eu busco profundamente ao Senhor, a vida espiritual da pessoa, então ela precisa estar junto à fonte da água, que é a palavra do Senhor, para que eu possa beber da água viva, dia a dia, para me fortalecer, para enfrentar todas as dificuldades que o mundo impõe, que o inimigo impõe, que a minha carne impõe, para não ser bem-aventurado. Por quê? Porque eu vou pecar e aí eu vou perder o meu relacionamento com Deus. Então, é um desafio para a vida do cristão, estar próximo à fonte de água, que é a palavra do Senhor, para se alimentar da água viva. Jeremias 2,13. Jeremias falando a respeito do povo de Israel. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não têm água. Então significa que a árvore, que era Israel, ela saiu de perto do Senhor. Ela passou a viver conforme o curso do mundo. Ela não quis mais ficar junto à fonte da água, que é o Senhor. Então Deus fala da rebeldia do povo de Israel. E aqui eu sempre gosto de frisar, quando eu falo do povo de Israel, não é para desmerecer o povo de Israel, é porque a palavra de Deus foi escrita como um alerta para nós hoje, salvos em Cristo Jesus, não vivermos como esse povo viveu, em rebeldia contra o Senhor, mas nos alertar para que nós não andemos nos erros do povo, mas sim nas ordenanças do Senhor. Então Deus fala dessa rebeldia, desde o momento que ele separou esse povo lá com Abrão, com Isaac e com Jacó, desde o momento em que ele tirou da terra do Egito,
colocou na terra prometida, esse povo sempre foi um povo queixoso, um povo rebelde. Por quê? Ele não queria servir a Deus, ele queria servir ao mundo, ao Egito e aos prazeres de falsas doutrinas, falsos ídolos, se afastando da fonte de água viva. Deixou o manancial de águas vivas e cavaram poços rotos, cisternas sem água, água contaminada, que contamina a vida. Então deixou o Senhor a fim de fazer a sua própria vontade. Não bebeu mais da sabedoria do Senhor. Andou conforme o rumo do seu próprio entendimento. Então não é bem-aventurado aquele que procede dessa forma. É um alerta para nossas vidas, irmão. Não abandone o Senhor nesse ano de 2024. Viva de forma com que o teu relacionamento seja um relacionamento digno, e não um relacionamento em que o mundo se infiltre ou a tua carne coordene o relacionamento com Deus. Então, muitos hoje estão dentro de igrejas, vivendo da forma como viveu o povo de Israel. Por isso que a mensagem precisa ser pregada, para que o Espírito Santo faça a obra em cada coração. Eu não conheço o coração dos irmãos, mas Deus sonda os corações. Por isso que a palavra pregada, Ele conhece o desejo do meu coração também. O Espírito Santo vai fazer a obra que apraz ao Senhor. Isaías 12:3. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Então Isaías se refere que Deus é o único Salvador. Era lá para o povo de Israel e continua sendo em Cristo Jesus hoje, através da igreja, para aqueles que não têm Jesus Cristo como Salvador. Lá em Juízes 15, Sansão, quando pelejou com os filisteus, lá em Leí, a palavra de Deus diz que ele feriu uma queixada de jumento, uma queixada fresca. Ele feriu mil homens, matou 1000 homens com uma queixada. Com a mandíbula de um jumento fresco, ela é flexível, ela não é dura como quando, depois de muito tempo, ela endurece. Mas por que ele foi vitorioso? Porque ele estava fortalecido na fonte de água viva, no Senhor. E ele enfrentou os inimigos e venceu os inimigos, confiado não na força do Sansão, mas sim no Senhor. Ele foi um homem que fez a vontade de Deus, matou mais de 1000, versículo 14 do capítulo 15. Mas depois que ele matou aqueles homens, diz no versículo 18 e 19 do capítulo 15 de Juízes, e como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e ele bebeu, e seu espírito ele reviveu, pelo que chamou aquele lugar, pelo que chamou o seu lugar, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Ou seja, em hebreu quer dizer em Coré. Em Coré. Então ele lutou com a presença do Senhor. Ele perdeu as forças, mas o Senhor não desamparou a ele. Quando ele clamou: Senhor, tu me deu um grande livramento, eu só posso continuar te servindo se tu me auxiliar. E o Senhor matou a sede física dele, mostrando que estava com ele em todos os momentos da sua vida. Por quê? Porque ele tinha as raízes estendidas para o Senhor, independente depois do pecado dele mais adiante. Mas aqui no exemplo, quando ele foi fiel a Deus, e assim é conosco, irmãos, porque nós vamos pecar também. Mas se nós estivermos com as raízes plantadas, estendidas para a fonte da água, o Senhor vai nos auxiliar. Não tem inimigo, não tem gigante, não tem nada que possa impedir o Senhor agir através da nossa vida para a glória do Senhor. Mas precisa clamar para o Senhor. Senhor, eu quero mais, eu quero saber mais dos teus propósitos para a minha vida. Então ele tomou alento no Senhor. Tu tem tomado alento no Senhor dia a dia, na palavra do Senhor? Ou tu tem vivido conforme o teu procedimento, conforme o teu entendimento? O crente que está perto do Senhor, ele sempre vai estar feliz, vai mostrar felicidade no seu relacionamento. Por quê? Porque ele tem descanso, ele tem paz, ele tem um coração pronto a fazer as coisas para a glória de Deus. Porque a presença do Senhor
é manifesta na sua vida. Então a vida do crente em relação à vida do incrédulo, ela é diferente. Olha o que Jeremias fala no capítulo 17, versículo 5, comparando o incrédulo. Como é o incrédulo? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e se aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, o incrédulo, ele é uma terra seca, ele é uma terra árida, ele é um deserto. Por quê? Porque ele não tem a felicidade do Senhor. Ele não está na fonte da água viva, não tem Jesus Cristo como Salvador. Então ele não pode viver de forma a agradar a Deus e dizer que é feliz. E muitas vezes o crente tem esse procedimento. Ele é conforme o versículo fala, não perde a salvação, mas ele vive conforme um incrédulo nesse mundo, porque ele se afasta da fonte da água viva. O crente precisa então, versículo 8, estar junto à fonte de água viva, porque Deus é o manancial, Deus vai suprir as nossas necessidades. João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, fluirá água viva. Quer dizer, vai ter um testemunho de vida, vai ter uma vida que mostra verdadeiramente uma transformação, uma felicidade, porque é um salvo em Cristo Jesus. Então, para se ter vida, há necessidade de água, de oxigênio. O crente precisa buscar na palavra do Senhor, então, essa força. Salmo 1:3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A mesma coisa que Jeremias está falando, o salmista falou, porque bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, os pecadores, mas tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto à água. Então é um desafio para a vida do crente. Não permita que o pecado te separe, como salvo em Cristo Jesus, da comunhão com o Senhor, da bênção maior, que é viver o reino de Deus no presente tempo. Por quê? Porque Deus a qualquer momento pode te chamar, ou pela morte, ou arrebatar a igreja. E como tu vai ser encontrado se estiver vivendo da forma com que não agrada o Senhor? Então, perto da fonte de luz, de entendimento do poder de Deus, estenda as suas raízes para o Senhor. A árvore precisa estar profundamente para que qualquer vento de doutrina, qualquer situação de relacionamento, muitas vezes com um irmão em Cristo Jesus, que há uma desavença, não te afaste da fonte de água viva, mas te ajude a crescer nesse momento de dificuldade. Tu, teu irmão em Cristo, para que a igreja de Cristo possa se fortalecer, possa ser a luz para aqueles que não têm a Jesus Cristo como Salvador. Então, dedique tempo, pensamento e se interesse pela palavra do Senhor, se interesse pelas programações da igreja, se interesse pelos problemas dos irmãos, ore pelos irmãos, ore para a salvação de almas, ore pela salvação dos teus familiares. Se posicione diante da palavra do Senhor para que tu possa ser essa bênção. Sintonize-se com o Senhor, é o desafio para nós. Então, em primeiro lugar, além da pessoa estar plantada junto às águas, ela vai caracterizar a felicidade. Em segundo lugar, a pessoa que é verdadeiramente feliz se reconhece. Por quê? Porque ela não receia o calor. Versículo 8, na parte segunda, estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. A pessoa feliz, ela está arraigada no Senhor. Quando vem o calor, ela não vai sentir. Por quê? Porque ela está alimentada, ela está nutrida com a água do Senhor para poder suportar. Calor igual a tribulação. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel o Senhor que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Ele vai dar a válvula de escape na tribulação, mas para isso eu preciso estar no Senhor. Mas a sua folha fica verde, diz ainda o versículo. Folha verde, por quê? Porque ela está nutrida. O que nós podemos comparar
a folha verde no nosso parecer. O semblante nosso, a nossa alegria que é demonstrada no rosto. A folha verde, por quê? Eu não estou preocupado com tudo que está acontecendo, porque eu estou no Senhor. Claro que eu não vou dar de ombro nessas dificuldades. Como falei pela manhã, não peça a Deus que retire os problemas, peça a Deus força para enfrentar os problemas, para que o teu rosto possa resplandecer Jesus Cristo, mostrar que tu estás confiado no Senhor e não nessas circunstâncias que te cercam. Então, a folha verde, por quê? Porque está plantada no Senhor. O calor não vai murchar, não vai desmerecer, porque eu estou no Senhor. O vento não vai derrubar a folha. O vento não vai tirar o meu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Eu vou suportar, porque eu estou profundamente enraizado no Senhor. Então, a necessidade de felicidade, ela vem desse profundo relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, para que quando eu tiver no calor, nas dificuldades, a minha folha se mantenha fixa no Senhor. O aspecto do crente é saudável, é bonito, é revigorável, é agradável através das palavras que ele profere para pessoas que talvez estejam numa situação tão terrível como o crente está, mas ele vai ser um suporte para essas pessoas, levando conforto, levando esperança, ao invés de desmerecer os problemas que as pessoas passam. Nós não podemos desmerecer as dificuldades que as pessoas passam, irmãos. Nós precisamos, como salvos em Cristo Jesus, ser o auxílio para essas pessoas, porque estamos plantados no Senhor. Então, quando o calor vier, não poderá deixar de existir. Você vai ser sempre junto. Lá em Gênesis 8:22, enquanto a terra durar, sementeira, a cega, o frio, o calor, o verão, o inverno, o dia e a noite não cessarão. Foi o que o Senhor disse. Então a vida cristã não é um mar de rosa. Se alguém te prometeu que se tu aceitar Jesus Cristo como Salvador, o teu barco vai andar para frente sem problema, é mentira. Isso é o evangelho da prosperidade. A palavra de Deus não fala sobre isso. A palavra de Deus diz que Deus está presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos suportando, nos dando sabedoria para enfrentarmos o calor, para enfrentarmos as dificuldades, para mostrarmos que nós somos verdadeiramente transformados, que somos passageiros nesse mundo. Sermos uma diferença na vida dessas pessoas. Então não creia em falsas doutrinas. Talvez nossos bancos muitas vezes são vazios porque a palavra é pregada e as pessoas não voltam mais porque não querem aplicar a verdade em suas vidas. Mas o que importa para nós é pregar o evangelho. A mesma coisa nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, eu ofereço para as pessoas ouvir as mensagens que eu coloco, as mesmas mensagens que estão no canal da igreja, eu coloco no meu canal do YouTube. São 180 mensagens, desde que nós começamos a gravar aqui, todas as mensagens que eu preguei estão lá. Eu tenho 32 seguidores. Tem pessoas aí que têm 50, 60 mil. Não me importa isso. Me importa é a qualidade dessas pessoas que vão ouvir a mensagem. Agora eu digo, está aqui o meu canal. Deus tem uma mensagem para ti. Mas aqui, ó, não tem passar no teu ego uma massagem. Não, aqui é a verdade, a palavra de Deus. Tu goste ou não goste, é a palavra que está sendo pregada. Por quê? Porque o mundo precisa ver que nós somos diferentes, irmãos. As pessoas estão sedentas por Jesus Cristo, porque só tem um local no coração das pessoas que Jesus Cristo pode ocupar. E nós somos esse instrumento para levar a mensagem a essas pessoas. Nós não podemos negligenciar. Deus precisa fazer parte da nossa vida, não só do nosso falar, mas da nossa vida. Com uma vida de separação, com uma vida de santificação para o Senhor. Enquanto vivermos, vamos passar por essas dificuldades, mas vamos trazer glória ao nosso Deus. A vida cristã não é fácil, mas a vida cristã é uma felicidade no Senhor, porque temos a presença do Senhor. A alegria no Senhor, a nossa força é, nós cantamos. Oh, como estou contente, feliz, porque estou no Salvador. São tantos hinos, mas nós precisamos demonstrar verdadeiramente na nossa vida, porque eu estou ligado à fonte de água viva. Mateus 13, 5 e 6.
e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Mateus 13, 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouviu a palavra e logo recebeu com alegria, mas não tem raiz em si, antes é de pouca duração. É chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra e logo se ofende e foge. Quantos e quantos nesses 35 anos passaram por essa igreja? Onde estão hoje? Se tivéssemos todos, nós teríamos que ter uns 4, 5 prédios desse aqui para alocar todas essas pessoas. Não estavam plantados junto à fonte d'água. Quando veio o calor, a tribulação, a cobrança talvez, a palavra que foi pregada contra o meu pecado, e eu tinha que abandonar, eu não abandonei, eu virei as costas e fui embora. Fiquei ofendido com o pregador, com o pastor, seja com o professor da escola dominical, porque eu não quero fazer a vontade de Deus. Sou salvo, sou, mas quero viver do meu jeito. O crente deve estar firme diante do calor das perseguições por causa da palavra. Por isso que muitos recebem a Jesus Cristo como Salvador e não têm raiz. Não, como falei pela manhã, não cabe a mim dizer se é salvo ou não. Deus sabe. Mas não demonstram com sua vida. Porque no trabalho, na família, nos seus relacionamentos, fazem as mesmas coisas. Na igreja até são santos, mas fora da igreja fazem coisas que nem o incrédulo muitas vezes faz. Não tem raiz profunda, não tem uma folha verde. O calor é o problema dessas pessoas, porque não querem beber da água do Senhor. Já contei essa ilustração para os irmãos, vou contar de novo. George Miller, quando fazia uma viagem para a América, ele teve um acontecimento muito peculiar e é contado por o evangelista Carlos Ingles. Ele contou a respeito de George Miller, que o comandante do navio, ele conheceu, Carlos Ingles conheceu aquele comandante do navio, e quando eles estavam se aproximando já da América, o senhor Ingles viu uma cena incrível. Ele presenciou e aquilo chamou a atenção dele. Ele nunca tinha visto isso. Transformou a mente dele de crente em relação ao que ele achava que tinha que ser crente. Então, até aquele tempo ele se julgava um crente melhor do que os outros. Mas o que aconteceu fez com que ele mudasse de ideia. Havia a bordo um homem que era o George Miller e ele tinha passado 22 horas, o George Ingles, esse com aquele comandante no convés do navio. E aí subiu o George Miller e ele chegou e disse para o comandante: ó, comandante, eu preciso estar em Quebec, isso era quarta-feira, no sábado. E aí o comandante disse: é impossível, George Miller, é impossível nós estarmos lá. Mas como assim é impossível? Se tu não pode nos levar, diz George Miller, eu tenho um Deus a que eu sirvo há 57 anos. Esse vai ser capaz de nos levar aonde Ele quer que eu esteja, porque Ele nunca deixou de eu perder um compromisso. Ele é pregador da palavra de Deus. E não vai ser agora que tu vai dizer que Deus não vai me levar lá. E aí o comandante: eu teria muito prazer, George Miller, mas eu não posso. Tu não está vendo essa neblina densa aqui que nos impede de navegar? Aí George Miller disse, pegou ele: vamos lá embaixo, vamos orar lá embaixo. E eles desceram para orar. E o comandante viu George Miller orando da forma mais simplória possível: Senhor, te dou graça pela vida, obrigado porque tu sempre está comigo, tu sabe do meu compromisso que eu tenho no sábado, em nome de Jesus Cristo eu peço que tu retire essa neblina. Amém. E o comandante pensou: quem é esse louco? Quem é esse demente? Orando. Aí o comandante disse: agora eu vou orar. George Miller tocou no ombro dele e disse: não, tu não precisa orar. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, tu não tem fé o suficiente achar que Deus vai tirar essa neblina. Tu não tem essa certeza. E outra coisa,
Deus já tirou a neblina, pode subir e ir lá olhar. 5 minutos depois, o comandante subiu e viu, Deus retirou completamente a neblina. E aí George Miller falou, esse Deus que eu sirvo há 57 anos, jamais me deixou empenhado. Então eu confio nele. Então é um exemplo para a nossa vida cristã, irmãos, de depender de Deus, porque George Miller estava arraigado na palavra de Deus. George Miller estava pronto a pregar a palavra de Deus. George Miller estava pronto a fazer a vontade de Deus com a sua vida. Nós sabemos que ele foi um homem que fundou orfanato, sustentou crianças. Crianças foram salvas através do ministério dele. Porque ele fazia a vontade do Senhor. Que possa ser nesse ano de 2024 nós termos essa fé, essa intrepidez de levar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas necessidades, as necessidades dos irmãos e com fé confiar que Deus já concedeu a nossa petição. Não porque nós merecemos, não porque Ele tem obrigação, porque Ele tem prazer em mim que estou servindo a Ele de forma santa. Não para minha glória, mas para a glória e exaltação do Deus Todo-Poderoso. Falei pela manhã, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Ou seja, eu estou vivendo para o Senhor aqui nesse mundo já. Sou salvo e a minha vida mostra através das minhas atitudes. Então a vida cristã não é fácil, irmão e irmã. Quando esquenta a chapa, quando o calor vem, quando a dificuldade vem, nós precisamos ser um George Miller. Nós precisamos depender do Senhor, porque estamos no manancial. E George Miller mostrou no seu rosto, no semblante, na sua palavra, que ele estava firmado no Senhor. A folha verde, independente da circunstância. Para Deus não é impossível, para nós há. Quando nós limitamos o poder desse Deus que nos salvou, aí é impossível. Agora, se nós confiamos nele, não há impossível para o Senhor. Daniel 3, 20 e 21. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançares no forno de fogo ardente. Versículo 21. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, as suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E o versículo 23 diz: estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. E a palavra de Deus diz mais adiante que o fogo não teve poder sobre eles. A fornalha ardente não teve. Por quê? Porque os 3 estavam firmados no Senhor. Lembra lá no capítulo 1, quando com Daniel eles disseram, não vamos nos contaminar com os manjares do rei. E eles não se contaminaram. E depois, quando todo mundo se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor e os 3 ficaram de pé e não se prostraram, profundamente enraizados no Senhor, mostrando testemunho. E nós sabemos que a partir disso aqui, Deus começou a mexer, quebrantar o coração de Nabucodonosor, até transformar o coração de Nabucodonosor. Não havia nada impossível para o Senhor. Se Deus permitir, irmãos, que a fornalha se aqueça 7 vezes mais, confie no Senhor, fique firme, não retroceda. Deus não se alegra daquele que larga a mão do arado e volta para a vidinha que tinha no passado. Ele quer te usar, Ele quer receber glória. Mas para isso primeiro precisa passar pela cruz, para que depois Deus seja glorificado. O sofrimento, as dificuldades, suporte, as afrontas, seja como esses jovens também, em meio ao calor, em meio à tribulação, mostrando felicidade para aquele rei ímpio, para aquele rei que mais tarde reconheceu o poder de Deus. Então a felicidade, ela precisa estar enraizada com as suas raízes próximo à fonte da água viva, com a folha verde. E ela é caracterizada, então, por esse local onde está plantada e demonstra, em meio às tribulações, que realmente é uma pessoa feliz. E por último, rapidamente, a característica
de uma pessoa feliz, versículo 8, a parte final. No ano da sequidão não se afatiga e nem deixa de dar fruto. Não deixa de dar fruto. A pessoa vai procurar e vai ver fruto naquela árvore. Evidências de uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida que, em meio às ansiedades e dificuldades, vai ganhar uma alma para Cristo. Vai dar um testemunho. Vai honrar a Deus com a sua vida. Mateus 7:20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Tu é conhecido como um cristão no meio onde tu estás? As pessoas podem te confundir com Jesus Cristo? Ou talvez as tuas atitudes sejam que nem do versículo 5 e 6 desse capítulo 17. Como tem sido o teu comportamento, o meu comportamento? Um agricultor, ele sabe se a árvore é frutífera ou não, porque ela, no tempo apropriado, vai dar o fruto. Porque ela se enraizou, ela se robusteceu. Agora não adianta procurar frutos em cardos, em espinhos, em arbustos, que a natureza não é dar fruto. O crente precisa dar fruto. A nossa natureza é para isso, irmãos. Nós temos o Espírito de Deus que nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. E nós precisamos dar fruto constantemente nesse ano de 2024 para ter o que apresentar quando chegarmos na presença do Senhor. Cada palavra, cada ação, cada gesto, tudo aquilo que nós fazemos, demonstramos, pode ganhar uma pessoa para Cristo. Agora, se eu sou estúpido com as pessoas, se eu desconsidero as pessoas, se eu não ajudo as pessoas, se eu não oriento as pessoas, se eu vivo emburrado, como que eu vou ser uma árvore viçosa, uma árvore com folhas e que o meu fruto possa ser visto? Salmo 92, 12 a 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão fruto, serão viçosos e florescentes. O Senhor não vai nos podar, talvez, de forma antecipada, precipitada, porque eu sou um tropeço para o Evangelho. Porque ao invés de eu ser uma bênção, eu sou um tropeço para o Evangelho. Cuide disso, irmão, na minha vida. Já dei o meu testemunho para os irmãos. Fiquei 9 anos andando conforme o curso desse mundo, longe do Senhor, não dando fruto. O Senhor me poupou a vida. E hoje são praticamente 40 anos que, se o Senhor tivesse me levado naqueles 2 acidentes, porque se eu não tivesse visto que o Senhor estava me chamando de volta para os caminhos do Senhor com aqueles 2 acidentes, talvez Ele não me daria a chance num terceiro. Porque o Senhor tem um plano para a nossa vida, Ele tem um propósito, aonde Deus nos coloca. Nós temos familiares, nós temos pessoas que precisam de Jesus Cristo e nós somos essa fonte da água viva para eles, porque nós estamos plantados na fonte do Senhor. Então, aquele crente que estende as suas raízes para o Senhor não se contamina, porque ele está forte. Não vai ter um bicho que vai dar no fruto, né? Já viu um pêssego com bicho? Não dá para comer uma ameixa com bicho. Bicho dá muito em ameixa, em pêssego, bergamota. Por quê? Porque não estava bem cuidado. Cuide da tua vida, cuide do teu relacionamento com o Senhor. Estenda para o Senhor as tuas raízes. Lucas 16, 8. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes nessa geração do que os filhos da luz. Às vezes os filhos do mundo são mais prudentes. Quem lembra de Dercy Gonçalves? Morreu com 100 anos de idade. O que saía da boca daquela mulher? Só bobeira, só porcaria. Pelos frutos conhecereis. Ela não tinha Jesus Cristo como Salvador e creio que morreu sem Cristo. E tantos outros personalidades importantes que nós podemos dizer, e pessoas que nós também conhecemos no nosso relacionamento
particular, que talvez não seja de conhecimento dos irmãos, tiveram a mesma atitude, porque não queriam estender para o Senhor as suas raízes. Viveram na bestialidade. Muitas vezes foram ovacionados por esse mundo. Por quê? Porque viviam conforme o curso desse mundo. O crente não pode agir assim, irmão. O crente, se preciso for, tem que mostrar com a sua vida que é um salvo. E se tiver que ser retalhado, se tiver que ser excluído do seu relacionamento, glória a Deus. Porque está mostrando que o fruto é para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Qual é o fruto que eu desejo para a minha velhice, se Deus não me buscar no ano de 2024, 2025 ou mais adiante? Qual o fruto que eu desejo produzir? Dercy Gonçalves? Ou Jorge Miller? Ou os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual o fruto que eu quero produzir? Então, o coração que se enraiza em Deus, ele não é tolo. Ele dá fruto, ele demonstra. Quando peca, arrependimento, restabelece a comunhão com o Senhor e permanece no Senhor. Não estamos livres do pecado, irmãos. Mas quanto mais longe da água viva, mais propenso a cair. Então, fique perto do Senhor. Então, a felicidade, ela precisa ser vivida já no presente tempo. O reino de Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu um dia nós estaremos com o corpo revestido de glória. Mas faz a tua vontade aqui, Senhor, na minha vida. E a vontade do Senhor é uma vida de santidade. Pode ter certeza. Se olhar na palavra do Senhor, a palavra principal é a santidade para o crente. É o que Deus deseja ver na minha e na tua vida. Porque eu dependo do Senhor e eu mostro dessa forma a felicidade. Então, felicidade na vida de uma pessoa caracterizada pelo lugar onde está plantada, junto ao manancial de águas. Também através do aspecto que demonstra como está em meio à tribulação, ela não receia o calor e a folha é sempre verde, demonstrada através da sua fala, do seu rosto. E pelos frutos que produz, em meio à falta de chuva, escassez de água, assim mesmo ela permanece firme, dando fruto. Felicidade na vida da pessoa. Então, aquele que possa estar aqui presente e não tem Jesus Cristo como Salvador, ou vai nos assistir mais tarde pela rede social, se a tua condição é de raízes plantadas nesse mundo, longe do Senhor, o meu apelo é para que tu possa ouvir o chamado do Senhor. O Senhor quer te resgatar dessa vida que não agrada ao Senhor. Pode agradar ao mundo, mas ao Senhor não agrada. Então, antes de partir desse mundo, tu precisa pensar na tua condição espiritual, a tua felicidade eterna, o teu nome, como nós cantamos, estar inscrito no livro da vida, e só através de Jesus Cristo isso é possível. Meu convite é para que tu nos procure, para que tu possa beber da água da vida, a verdadeira água da vida, a felicidade eterna. E não essa felicidade que o mundo diz que é felicidade, que é passageira. Liberte-se da servidão do pecado, deste mundo, da tua carne. Aceite Jesus Cristo como teu Salvador. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele fonte de água e jorrará para a vida eterna. João 4, 10 e 14, quando Jesus Cristo fala com a mulher samaritana. Ela estava buscando água num poço natural. Jesus propôs a ela a água viva, a vida eterna. É o que nós te propomos. Nos procure que nós te mostraremos na palavra de Deus, porque Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida através desse relacionamento com o Pai só em Jesus Cristo. E nós, salvos em Cristo Jesus, irmãos, que nós possamos, nesse ano, mantermos as nossas raízes profundas. Não abandone o caminho do Senhor. Não se ofenda por qualquer situação no relacionamento com algum irmão. Não se ofenda porque a palavra foi pregada e foi dura, talvez para o teu coração. Abandone o teu pecado. Restabeleça a comunhão com Deus. Viva de forma o reino de Deus nesse dia a dia presente, aguardando o chamado do Senhor. Quando as coisas esquentarem, busque na palavra do Senhor o sustento. Busque a força. Busque
o teu rosto restabelecer a felicidade, demonstrar a felicidade, porque muitas vezes o nosso coração está amargurado, mas nós podemos mostrar a nossa felicidade no Senhor, através de uma vida de dependência do Senhor, com folhas viçosas, com um rosto que resplandeça a nossa salvação. Faça um voto ao Senhor. Senhor, me ajuda a vencer as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas dificuldades, para que eu possa ser uma bênção nesse ano de 2024. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, a presença de cada irmão que pôde chegar. Que tu possa, ó Deus, nos usar nesse ano, que nós possamos buscar na tua palavra, como salvos em Cristo Jesus, a força necessária para enfrentarmos, ó Deus, as dificuldades, esse mundo que conspira contra o nosso testemunho, a nossa carne também que combate, ó Deus, com nossos pecados que precisamos vencer, mas que teu Espírito, pela tua palavra, nos ajude a sermos firmes, fiéis, constantes, temos exemplos de fidelidade, de servos fiéis e também, ó Deus, de servos que foram infiéis e sofreram consequências em suas vidas. Sou grato porque tu teve misericórdia da minha vida, me guardou até aqui e que eu possa, ó Deus, buscar fazer a tua vontade e não a minha, honrando e glorificando o teu santo nome. Graças te damos por essa igreja que há 35 anos prega o Evangelho, pelo pastor Wesley, a irmã Tati, Ana e Esther, possa dar uma boa continuidade nas férias e cada um dos irmãos que tem sustentado essa obra possam, Deus, com as suas responsabilidades, continuar te servindo com a presença também, ajudando, exortando, aguardarmos o teu chamado, o teu retorno a qualquer momento, que possamos ser encontrados fiéis, produzindo frutos para a honra e glória e exaltação do teu santo nome. Faz a obra em cada coração, em nome de Cristo que eu oro. Amém.